Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Chama Varejo Cast, esse projeto que a gente está começando agora, inovador aqui no Lista Vez. Então, com muito carinho que a gente está produzindo esse projeto, sejam bem-vindos. Nesse podcast você vai encontrar todas as dores, desafios que nós lojistas, varejistas do Brasil, desse Brasilzão que Deus nos tem. E, cara, fico muito feliz, estou muito feliz mesmo. A gente está nesse exato momento aqui no meio da loja, no meio das lojas Enes aqui em Itabaianinha, aqui em Sergipe. E é isso mesmo, a gente quer mostrar para vocês as dores que o lojista vive e a gente vai aqui desenvolver soluções para vocês aí de casa aí que está nos assistindo, para você conseguir a melhor performance, a alta performance aí na sua loja. Beleza? Bora! Chama Varejo Cast, está começando. E agora conversando com esse meu querido amigo, companheiro, parceiro de lojas Enes, de Lista Vez, Dr. Rui. Já dizia, né? Para ser um bom empresário, você tem que ter uma boa assessoria jurídica, né, Dr. Rui? Com toda certeza, né? Tamo junto. Obrigado. Seja bem-vindo ao Chama Varejo Cast. Esse projeto que eu tô fazendo com muito carinho. E a primeira coisa que me veio na cabeça é trazer os parceiros que, se eu tô colhendo algum sucesso profissional, eu sou muito grato ao meu time e aos meus parceiros. Né? Legal. Eu tenho gratidão aos meus time, aos meus parceiros, aos meus sócios, não posso esquecer, da minha família. Somos uma empresa familiar, depois nós vamos falar sobre isso. 90% é do Brasil. Não tá sozinho. Somos uma empresa familiar. Sou um varejista, sou um micro pequeno empresário. Carregamos esse Brasilzão também nas costas aí. Varejista raiz. Com mais de 50% do PIB. Tamo junto. Esse é o Brasilzão que a gente leva. E aí, seja bem-vindo. Bora conversar um pouco sobre loja? Bora lá. Eu fico muito feliz com a apresentação. De fato, a gente tá junto. Poder participar desse resultado do crescimento desde o início. Que coincide também com o início do nosso escritório. É uma satisfação enorme. E esse projeto inovador aqui no meio da loja. Gostou desse daqui? É um cenário novo, muito legal. Vamos botar isso em outros lugares também. Vamos dar sequência. Parabéns pela inovação, por tudo que vocês vêm construindo também, porque o resultado, muito trabalho, de muitas coisas colocadas em prática. Como você diz, de fato, o empreendedor e o do varejo, ele é responsável por essa pujança do PIB desse país. É o cara que está aqui com o balcão na loja, crescendo, chamando o cliente, e movimenta muito a economia. Então é uma satisfação muito grande poder contar essa história aqui com você hoje. É isso mesmo. A galera que tá em casa aí vendo a gente, vai escutar uns barulhos de gente, tá aqui. A gente tá aqui no meio da loja, viu, gente? É isso mesmo. Ela tá vendendo lá no fundo, lá, o pau tá comendo lá, vendendo, a venda que não para. Caixa ali do lado. É a nossa essência, vender, né? O varejo existe para isso, para vender. Bom, vamos começar desde o início. Eu acho que a gente falar pro pessoal como é que a gente se conheceu. Acho que é uma boa oportunidade de introduzir aí como é que até os seus serviços também e um pouco da tua teoria também, trazer para o mundo do varejo, o mundo dos negócios, né? Eu iniciei na advocacia empresarial como CLT. Não sei se eu já lhe contei essa história. Não, essa Me mostrava o escritório contratado de uma grande empresa de engenharia no Brasil. Mas a gente tinha sempre um sonho de advogar, né? Então eu pedi demissão e vim e conheci seu sócio à época, o Geraldo. Um beijo para Geraldo. Um beijo, Geraldo. Um beijão para você, meu querido. Através do Marlene também, um abraço. Estava lá com uma situação de ICMS que a gente iniciou, né, com o contador dele, um amigo nosso. E depois veio toda essa trajetória, com os problemas, digamos assim, jurídicos, né? E a gente foi cada vez mais atendendo o varejo. Então, primeiro deles, a negativação indevida. O varejo convive muito com isso, quem dá crediário, né? Esse varejo de loja, de roupa, calçados, principalmente com o interior do Brasil, nos capitais também, com crediário próprio. Então, solucionamos esse problema, graças a Deus, nunca mais nenhuma negativação indevida. E aí veio o problema de cobrança. Você vai trazer aqui um grande cara também que atende, tá junto, com esse time junto até hoje, que é o Valdélio. Não vai vir aí no podcast. O escritório estruturou uma atividade de cobrança para atender vocês, então, ali no início do nosso escritório. E depois aí veio a parte societária, empresarial, que a gente vem realmente cuidando ali do grupo, resolvendo algumas coisas tributárias, principalmente, evitando
algumas autuações, como em outros grupos acontecer. Então, eu acho que isso é o legal do trabalho, é o que você falou, o resultado que a gente entrega. E nosso posicionamento é advogar somente para empresário, e empresário só convive se tiver resultado. Sim. Então é resultado na veia e vamos embora. Aí acho que a partir daí hoje com o Grupo Enes, né, já acho que já tem mais de um ano, né, Neto? Sim, sim. Nesse formato novo, a gente pode estar contribuindo aí na área trabalhista, o escritório faz a parte de governança, governança de ar, toda a reestruturação societária, porque desse segmento que você fala hoje é uma dor muito importante, né? Os gerentes que vão se tornando sócios, vão criando uma rede de lojas. Então você precisa entender isso e se trouxer também esse modelo de governança também muito quadrado lá do Sudeste não encaixa. Então tem que criar um modelo, que é o que a gente construiu junto, um modelo para vocês. Um modelo para quem tem rede de loja, para quem convive nessa relação societária, que é um dos segredos, eu acho, do negócio de vocês. Então, estamos cá hoje, vamos falar com essa galera de varejo aí, muitos assuntos. Bora, show. Bela introdução. E também a BRGSA também, depois vai vir também aqui no Chama Varejo Cast, o Ramires também, a gente vai trocar uma ideia na área. O Ramires já é até uma especialização já na área trabalhista, né? A gente vai trocar uma ideia também. A BRGSA que hoje nos atende aí de ponta a ponta, a assessoria jurídica aí com as lojas Enes e com o Lista Verde. Me permita apresentar meu escritório também? Fica à vontade aí. A gente faz, eu e o Ramires, nós iniciamos esse projeto lá em Estância, na cidade de Geraldo. E ele cuida da parte trabalhista, eu faço a parte tributária e empresarial também, porque gente e imposto é uma dor. E aí todo e andam juntos, né? Andam totalmente juntos. Em algum momento ali de estratégia de remuneração, a gente anda bastante junto. Mas hoje a gente já está com quase 35 pessoas em escritório para atender o A a Z que você falou. Então a gente arredondou ali tudo que o empresário precisa, né? E o varejo foi a nossa base, eu não contei. Com aquele pacote ali, o que é que o empresário precisa hoje? O empresário da vida real, né? Então tem a área civil, trabalhista, empresarial, tributária, as dores que ele tem, os contratos, tudo isso a gente organizou e montou esse escritório hoje que só atende empresário no Brasil inteiro. Para quem quiser entrar em contato com a BRGSA, @BRGSA lá no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente, conhece o nosso escritório, tem tudo que a gente faz, tem os nossos especialistas, o time completo para atender você. Manda uma mensagem pra gente. Show de bola. Bom, vamos lá. O primeiro tema que eu pensei em trocar uma ideia contigo, acho que foi aquela questão do nosso primeiro contato, nosso primeiro touch point, que foi com relação à cobrança. Vocês são especialistas também na questão da cobrança para o crediário. As lojas Enes, eu falo isso como um dos sócios, um dos maiores uma das maiores forças de mercado que a gente tem é o crediário, né? E acredito que o varejista, o lojista do Nordeste também tem essa força, que é o crediário. Nordeste e Sul do Brasil também é muito forte o crediário também. O que vocês pensam nessa questão da inadimplência, esse controle, dosar essa inadimplência, que às vezes eu vejo que muito lojista não arrisca, não vai para cima do crediário com medo da inadimplência. Mas às vezes perde a oportunidade de venda. Eu falava para você, Rui, eu não trato o crediário como financeiro, eu trato o crediário como marketing, uma estratégia de marketing. Mas para eu ser agressivo no crediário, eu tenho que ter ali uma retaguarda ali boa de análise de crédito e depois de cobrança, né? E aí eu queria que você falasse um pouco comigo sobre isso, essa tua expertise na área de cobrança. A gente montou essa operação de cobrança exclusivamente para atender o varejo. Hoje, muito pouco fora do varejo a gente atende. E só atendemos clientes também de assessoria. Para dar a solução a esse problema. Porque quando a gente vai enxergar os números, né, Neto? Eu até brinco, eu acho que vocês vendem mais dinheiro do que roupa. E de fato é importante. E não só para quem tem o crediário interno, mas para o empresário também que tem ali o crediário externo, né? O varejo precisa disso, precisa desse crédito para poder vender mais. E a cobrança, ela é essencial para quem tem um crediário pujante. Porque se você vai ali vender muito, se você não cobra, né, não dá certo. Eu acho que muita gente tem medo ainda por conta da inadimplência. A inadimplência é ali um dos grandes fatores que o cara não quer conceder o seu crédito. Ele tem medo do risco da inadimplência. E aqui tem uma ciência por trás que você sabe melhor do que eu,
de como é que faz isso dar certo. Sim. Né? Tem que ter cobrança, com toda certeza. Se você não tiver cobrança, não tiver a concessão do crédito é muito importante para evitar essas fraudes, né? Muita quadrilha aí Brasil afora que falsifica documentos. Então, também é importante ter esse controle na concessão, a análise de crédito e, sobretudo, a cobrança, porque recebe primeiro quem cobra primeiro. Eu falo que a gente tem que montar, igual a gente no Vale a gente tem os funil de venda. Eu converso aqui com o time das lojas Zenith, a gente tem que ter o nosso funil de cobrança. Cada etapa tem que ser metrificada e passado. Desde o disparo de lembrete de vencimento até aquele último momento ali do cara que tá ali, aquela que a gente chama aquela carteira podre. Exato. Que pode judicializar ou não se fizer sentido, mas essa régua de cobrança, ela é a base da assessoria. Quando a gente senta aqui, a primeira coisa que a gente faz é entender a régua. Quando é que você é negativa, quando é que você liga para cobrar, quando é que isso acontece. E geralmente o cara está muito preocupado em vender. Então ele faz ali uma cobrança prévia, né? Análise de crédito bem feita, razoavelmente a pessoa vem pagar. Agora, com o tempo, esses 10, 20, 30% vai se acumulando e a régua do crédito podre, como você falou, fica muito inchada. É aí que a gente entra. E você tem várias estratégias hoje para fazer cobrança. Você tem o SMS, tem o WhatsApp, tem inteligência artificial, tem robô que faz ligação, você tem mensagem, você tem que chamar o cliente para a loja em alguma ação específica. E o crediário, ele dá a você uma coisa que hoje é caro, que é o lead. Né? O cara que faz o cadastro com você, o cara que toma um crédito. Então você tem uma base forte de cliente. E aí acaba sendo como uma outra estratégia de venda do crediário. Mas essa estrutura jurídica nossa hoje, o que é que a gente entende? Uma boa régua, para você que está em casa, uma boa régua de cobrança, né? Entendendo que quem cobra primeiro recebe primeiro. Então cobre logo. Isso é importante. Né? Não tenha medo de fazer essa cobrança, de colocar isso numa esteira de produto. Então uma boa régua de cobrança, você ter ali indicadores de cobrança, porque sem indicador, né, Neto? Eu acho que para o varejista hoje, que tem uma operação de cobrança, se ele não tiver indicador de cobrança, ele de fato tem medo de fazer. Sim. Eu aprendi esses dias que Tudo aquilo que não é medido não é controlado, exatamente. o medo, e medo para você que tem medo é a ausência de conhecimento. Por que o cara tem medo de conceder crédito? Porque ele não tem os números na mão. Então começa a medir, você criou uma régua, cobrou primeiro, com todas as medidas, mensagem, ligação, negativação, né? Toda essa esteira, terceirização da cobrança, que é onde a gente entra, terceiriza a cobrança para ter um outro escritório também ligando. Depois disso, comece a medir a eficiência dos primeiros 30 dias, 60 dias, 90 dias, para poder fazer um ajuste nessa régua. E aí você vai controlando. Quando você tiver o conhecimento do número, você perde o medo. Você começou a entender o tal do bicho ali da inadimplência, que é o crediário que você tem. Sim, sim. Eu compreendo que isso é uma certeza. A gente tirar o crediário hoje das lojas Hermes é uma fatia muito importante do nosso faturamento, né? E acho que o crédito hoje no Brasil é até uma forma de fomentar o consumo, né? Seja ele... Aí tem lá, os bancos tentam através do cartão de crédito, mas o crediário é a oportunidade que o micro pequeno empresário tem de ter esse relacionamento de crédito direto com o seu cliente, né? Então eu até brinco, eu como presidente da cidade aqui de Itabaianinha, eu falo, gente, a gente precisa incentivar o crediário no comércio. Eu preciso que todos os comerciantes aqui trabalhem com o crediário. Isso faz com que o dinheiro fique na cidade. E principalmente o estado de Sergipe, né, que é o menor estado do Brasil, onde você anda com 15 quilômetros, você chega numa outra cidade. Então a gente tem que tentar pensar no superávit financeiro da cidade. O dinheiro fica retido na cidade. Ele não sai para uma outra cidade. Não sai para o comércio de... Eu falo, ó, meu concorrente não é o lojista do lado. Meu concorrente é a outra cidade. Eu não posso interpretar concorrência de parede. Interpretar concorrência de mercado. E essa economia circular que você fala, eu sei que está à frente da CDL, é tão importante por o seguinte, o dinheiro do crediário circulando aqui, o imposto é pago aqui. O imposto que é pago aqui, o município arrecada mais. Sim. Então, é essa relação. O município arrecadando mais, ele investe mais no seu próprio município. Então, a força que dá essa certeza de que o dinheiro fica aqui é o empreendedor. Sim. Por isso, a importância dos órgãos como o CBL, como Secretaria de Desenvolvimento,
de fomentar o cara aqui para conceder o crédito. Por que vai estar o crédito em São Paulo? Sim. A gente não vai deixar a Visa levar lá o crédito para lá, né? Então, esse para mim é uma coisa que faz todo sentido e é o segredo do varejo, né? E você fala do lista vez, eu achei bem legal a gente contando essa história do medo e do medir a cobrança. É a base do lista vez. Se eu cresço, se eu não cresço, que decisão eu tomo na loja, né? Se eu vou vender para 12 ou para 10 vezes, ou é para 6, eu tenho que ter indicador. Sim, sim. Até para conceder o crédito também tem que ter indicador de venda. Ó, pra você ver que legal. Hoje, uma parte da nossa, a gente chama de time de atendimento online. Uma parte do nosso time, o Lista Vez, ele metrifica todas os atendimentos feitos de forma receptiva no atendimento online. Então, você entrou em contato pelo WhatsApp, cai num serviço de mensageria, e nesse serviço de mensageria, assim que ele encerra a conversa, tem que falar lá no Lista Vez o que aconteceu. Legal. E aí, olha que legal. Às vezes a gente que é varejista, a gente fica muito preocupado com, eu preciso vender, eu quero vender. A gente fica muito preocupado com venda. E aí, como o faturamento do crediário é muito robusto, era uma coisa que estava desassistida. O cliente estava desassistido. Através dos indicadores, dos números do Lista Vez trouxe para mim, falei, cara, chamei o Jean e o Júlio, a gente precisa se preocupar mais com o crediário aqui no atendimento online do que em vender de fato. É o crediário que dá o suporte para a gente. E aí, até o motivo de desistência de compras, das futuras compras, era porque vocês demoraram demais a me atender. Eu queria pagar o crediário, vocês demoraram demais para me atender. Resumindo, ampliamos o investimento e percebendo hoje que 80%, 90% das pessoas que entram em contato conosco entra para pagar, para renegociar. Inclusive, muito dessas renegociações, a gente inclusive encaminha, que já está uma parte da carteira, a gente reencaminha esse atendimento para a BRGSA. É isso aí. Né? É como a importância do indicador, né? Você lê sua operação. Aí você perde o medo. Sim. Você entendeu sua operação, você tem um número na mão, sabe por que o cara entrou, por que saiu, por que não comprou, por que não pagou. Você entendeu os porquês. Você vai achar a solução para todos esses problemas. Sim. Por isso que a cobrança, ela tá junto com a venda do varejo e interligado com o Lista Vez. E depois desses números que o Lista Vez nos forneceu, nos deu mais segurança ainda para tomar a decisão. Toma, Rui, amplia aqui, você precisa cuidar mais da nossa carteira. Preciso, nesse exato momento, estamos fazendo essa transição de carteira. A gente precisa fazer essa transição de carteira porque os números mostram isso pra gente. Ó, já está no momento da gente terceirizar essa cobrança aqui, porque já não está fazendo mais sentido estar conosco. A própria equipe interna não suporta mais, porque à medida que vocês vêm com Lista Vez, vêm com inovação, marketing, podcast aqui dentro, o negócio cresce, o backstage de loja, o ideal é que ele esteja muito mais produto para vender, os SKU de vocês aqui lotados, do que você montar uma operação de cobrança aqui dentro. Sim. E aí você ocupa o espaço da loja e de fato põe dinheiro. E a gente tem que ter expertise de varejo. De cobrança, a gente tem os parceiros para fazer isso. É isso aí, né? O Rui, agora, doutor Rui, eu queria agora aprofundar num outro quesito que acho que foi um momento de relacionamento quando a gente começou. E aí, só fazer uma história breve aqui. Hoje, as Lojas Enes é uma empresa familiar, né? Nós somos uma empresa familiar. Estamos envolvidas aí 7 pessoas, né? 7 pessoas envolvidas, tudo sogro, genro, cunhado e por aí vai. E aí você nos ajudou muito essa estruturação. Eu lembro, e até hoje a gente ainda vive esse desafio da estruturação da governança da empresa, né? A empresa vai tendo crescendo, tendo mais maturidade corporativa, e é sempre importante estar alinhado o jurídico, o contábil, né? E aí onde entra a BRGSA também mais uma vez. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, essa jornada, e como a gente pode melhorar essa vida do lojista aí. Você é um cara muito estudioso, curioso e vai muito atrás de informação. Eu sei por isso que você traz muito tema pra gente, isso é legal, com governança. Mas a gente, lá no início, a gente falava de coisas, por exemplo assim, pôr no papel as relações societárias. A gente sempre teve esse cuidado de entender qual é o nível do cliente que está hoje. Qual é o nível de maturidade do empresário? Porque às vezes você dá um remédio que para ele mata. E essa construção ela é de longo prazo por isso. Era onde eu queria chegar. Hoje a gente tem maturidade no Enes para falar de governança de fato mesmo, na veia, né, de entender o sócio que faz isso, o responsável por isso, um acordo de sociedade, né, estruturar responsabilidades. Mas naquele outro momento a gente já falava disso.
fazendo reuniões constantemente. Sim. É uma coisa que parece simples, mas está na lei as chamadas assembleias, né, ou a reunião de sócios. Tem que ter. Então, governança eu acho que passa por isso, as reuniões constantes, os acordos e as responsabilidades precisam estar anotadas e escritas, porque o tempo a gente esquece. E esse trabalho que, quando eu comecei com vocês, que eram de fato um grupo mais parrudo, como chamar assim, e isso aconteceu de entender, eu vou me posicionar aqui como Emes, como é que a gente vai fazer isso? Quem vai para cá, quem cuida disso, quem cuida daquilo, um organograma societário, sim, um acordo familiar. E se é uma empresa familiar, você precisa separar um pouco, né? E eu não posso esquecer, eu defendo muito a empresa familiar no Brasil. Acho que é uma forma boa da gente dar certo, da gente do micro pequeno crescer, é através da família. Perfeito. Para você que tem uma empresa familiar, tem uma coisa muito importante para dizer. Organize a estrutura da sua empresa para deixar muito bem separado, né? Aquilo que é família, aquilo que é um negócio, a relação de sociedade. E a gente usa muito holding, né? A holding, qual é a raiz? É separar a empresa do maior problema que uma empresa tem. Você sabe qual é, né? Qual? A família. Ah, é verdade. Assim, não tô falando que a família é o problema, mas você sabe, Família é dentro do negócio. você saber separar as coisas, né? Porque a gente trabalha pela família. Todo ser humano aqui trabalha pensando o melhor para casa, o melhor para ele e para quem tá em volta dele. Perfeito. Né? Mas às vezes o que é melhor para ele pode não ser melhor para a esposa, o melhor para o filho, né? Eu vou contar uma historinha lá que nasce lá com o rei Dom João Sem Terra, quando criou lá a pessoa jurídica, de onde nasce holding, né? Porque no Brasil a gente tem tantos problemas tributários, que a gente vai falar disso, e as pessoas usam às vezes para pagar menos impostos, fazer sucessão, mas a essência de uma empresa que gerencia outra, a holding é isso. A holding é uma empresa que tem no seu KNAI o objeto dela, ao invés de você vender calçado, é ser dona de outras empresas. Sim. E essa estrutura foi criada para isso. Você precisa profissionalizar a gestão. Ela foi criada para, de fato, deixar as relações separadas e não deixar você, as brigas familiares que destroem uma empresa, as separações. Você cria uma estrutura e profissionaliza a sua gestão. Eu acredito que para você, como empresa familiar, é de extrema importância pensar nessa governança. Como é que vai se dar a gestão dessa empresa? Até que ponto você precisa de um protocolo familiar, sim, de um acordo de família para entender como funciona a família, e até que ponto você precisa de um acordo só. Então, no Brasil hoje, eu estava comentando a história do Grupo Votorantim, eu vi esses dias no Instagram contando uma história que eles criaram um sistema de educação para os sucessores. Então, todo sucessor passa por esse programa de educação, ele seleciona ali alguns, né, que tenham mais aptidão e levam para o grupo. E aí começou a profissionalizar essa sucessão. Isso, de fato, é governança, como você citou muito bem. Tudo que envolve a gerência de um negócio é governança corporativa na veia, né? E todo empresário precisa. Você pode até não precisar de um conselho de administração, né, abrir um SA, mas você, na sua empresa limitada, lá no seu varejo, na sua loja de roupa, onde você estiver, você precisa definir os papéis. Definir os papéis com suas responsabilidades, ou isso por escrito, em um acordo de sócio, isso aí já é, poxa, Eu acho que 90% do caminho, né? sim. Eu falo aí pela experiência do nosso relacionamento, né? Cada vez mais eu sinto mais fortalecido estando do lado da Aline, minha esposa, estando do lado do Jean, do Júlio, meus cunhados. Acho que isso ajuda a gente a entender até onde eu posso ir, respeitar o espaço do outro profissional que, apesar de estar próximo a mim, ele tem um espaço dele e tudo tem que entrar em harmonia. Então eu enxergo hoje que estamos muito mais sólido, muito mais vivo do que nunca, graças a isso, essa pujança e essa vida própria. As coisas começam a ser um organismo vivo. E às vezes eu posso até me desligar que o negócio continua rodando. Eu brinco quando às vezes eu saio de férias, volto, porra, mas tá melhor do que o que eu deixei, o que foi que aconteceu? Então o problema sou eu, acho que eu vou sair aqui, né? Esses são papéis muito bem definidos, né? Você lembrou uma coisa que vem muito da história, né? Você citou a Aline, os meninos.
próprio seu João, né? Seu João Dona Dona Alda, que contribuíram e foram criados dentro do varejo, né? Então é muito fácil, a base já está pronta. Então essas reuniões que a gente faz com muita frequência, tá sempre conversando sobre sociedade, é o segredo. Uma pausa, um abraço aí para minha sogra, um abraço pro meu sogro, meus queridos. Sem eles a gente não estaria aqui, né? Com certeza, com certeza. É uma história que começou muito antes do que a gente tá hoje. E lá pra você ver que legal. Desde a época deles, em sociedade, já tinha muita governança, muitos papéis definidos. Não tinha durado tantos anos. A gente vê loja aí com quase 30 anos de mercado, já fez a sucessão feita. Eu acho que eu não o conheci, o Walter, né? Ele também teve outros sócios antigos. Sim, sim. Mas é uma história de empreendedorismo que deu muito certo. Deu muito certo. E isso aí a gente tem que dar também a César o que é de César. Lá atrás, a base foi bem feita. E aqui no estado de Sergipe, aqui eu posso falar isso com tranquilidade. Esse programa é um programa voltado para o varejo, a gente tem que reconhecer isso. O varejo de moda no estado de Sergipe, quem fez uma virada de chave foi o Walter. Isso a gente tem todo o reconhecimento, a gente sabe disso, tem todo o carinho. É isso aí, né? Acho que esse reconhecimento é super importante. Eu conheci ele através de outras pessoas, mas eu admiro muito. E ele é um cara que tinha muito governança ali. Do jeito dele. A ausência de regra que é um problema. Às vezes a regra não precisa ser tão boa assim, sim? Mas toda a sociedade, todo negócio precisa de questões bem definidas, documentadas. A partir daí você vai fazendo melhorias. E um outro abraço também, que tem meu reconhecimento, um carinho enorme, ao Éder também, lá de Palmas também. Um abraço, Éder, ele vai ver esse podcast aqui também. E sim, esses caras foram uma verdadeira faculdade boa pra gente aqui, a gente está operando e conseguindo entregar a melhor performance em vendas na moda pro cliente. Melhorando um modelo que deu certo. Isso. E vamos falar de imposto, né? Agora a gente vai entrar agora no tema que, assim, eu queria, antes de entrar nesse tema, dá pro pessoal aí de casa só um gostinho num projeto que você toma à frente, junto com o Ricardo, Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Você tá trabalhando nesse projeto com eles lá e você martela muito em cima de imposto. Dentro desse projeto você fala muito. Então, primeiro fala um pouquinho desse projeto e aí você já entra, vamos entrar aí na... Você quer deixar o melhor pro final, né? Por aí. Lá a gente tá junto com o Ricardo no RGV. Eu entrei no clube, tô no 2º ano de clube. Ricardo, sou um fãzaço, um abraço, Ricardo, meu grande amigo, cara que me ajuda muito hoje, muito mesmo. A gente sente uma dor aqui, eu ligo para Rodrigo, para ele e a gente vai resolvendo. Até uma história curiosa de uma empresária aqui próximo, né? Eu tava lá, o escritório crescendo, né? Nessa época eu tava com 20 e poucas pessoas, tinha um escritório em Estância, outro em Aracaju, aí tinha uma empresa de consultoria, sentindo um pouco da dor de empresário, né? Eu tive um negócio antes da advocacia, então entendo bem disso. Eu tava um pouco reclamando, a Isabela foi para lá, Isabela Fernandes, minha amiga Isabela Fernandes de Umbaúba, foi para lá e disse: doutor Rui, fica triste não que esse cara vai te ajudar. Vai lá, vai ser a solução dos seus problemas. E de fato a gente tem um BRG antes de ser membro do clube e um BRG depois de ser membro do clube. É um projeto fantástico. Você que é empresário da vida real, que tem problema, que quer ter alguém ali para lhe dar um caminho, um cara que para mim eu respeito muito por justamente entender as fases. Ele tem muito esse cuidado, o cara que teve uma loja foi para 1.100 lojas. Então ele entende o cuidado. O que é importante para o cara que tem uma loja? O que é importante para o cara que tem 20, 30, 500 lojas? É um projeto fantástico que ele tem. Eu estou muito feliz de ter vocês agora lá como membros do clube, né? Nós somos membros. Tamo lá. Pessoal velhinho, um abraço também. E depois de um tempo, eu atendendo muitos clientes lá no R1, Ricardo, né, como um mineiro muito inteligente, e cara, vamos levar esse conhecimento pro RGV. E aí eu tenho um espaço lá no evento, na terça-feira, junto com outro contador, o Márcio Bento. Por quê? Ele leva um contador especialista na área tributária, né, e um advogado também. E tributação é uma dor importante para o empresário, extremamente importante, de qualquer segmento, né? Principalmente também do varejo. E aí a gente fala sobre recuperação de crédito, sobre benefícios fiscais,
sobre auditorias, revisões vão ser feitas, sobre estar dentro da lei, porque é uma dificuldade que a gente tem de fechar esse arranjo, né? E o empresário acredita que, com pouca informação mesmo, que ele precisa estar sonegando ou criando qualquer outro tipo de estratégia, quando na verdade ele tem meios legais nesse manicômio tributário, existem caminhos, você está dentro da lei pagando menos impostos. Então é sobre isso que a gente fala lá, é um evento de 3 dias, gestão para vendas. Sim. A gente fala de gestão, de marketing, o segundo, terceiro dia fala de vendas, que é lá o do vendedor, que é o maior vendedor do mundo. Então estou muito prazer, muito orgulho de estar hoje. O último evento foram para 300 empresários. Com fé em Deus a gente vai colocar lá 500 empresários e vamos falar para esse Brasil todo, que a gente vai ser o maior do Brasil, viu, Neto? Deus pode ter certeza disso, Deus quiser. Rui, conta para mim um pouco, eu quero agora que você conta para nós aqui essa parceria que você está agora com o Ricardo Nunes. Apresenta o pessoal, quem é Ricardo Nunes, o que ele faz? Acho que tem muita história bacana aí para nos farfar. Num momento desse, para falar para varejista, né? Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, hoje, né? Depois de ter vendido a Ricardo, montou esse projeto que é o RGV e o Clube R1. É um método que ele criou para poder ajudar os empresários, falar de gestão, falar de vendas, falar de marketing. Né? A gente está lá hoje como membro do clube, há quase 2 anos, junto com vocês, meus queridos, agora também membros do Clube R1. Vou dar um abraço para Ricardo Eletro, né, meu amigo, muito obrigado por tudo, por essa trajetória. Existia um escritório antes do R1 e existe outro BRG SA. E lá a gente faz essa parte tributária. Ele leva 2 especialistas na área, um contador e um advogado, que sou eu, para poder falar, como falamos agora, para quase 300 empresários, sobre benefício fiscal, recuperação de crédito, imposto que o empresário vem pagando a maior, e ensinando o empresário a pagar menos imposto dentro da lei. Sim. Que é esse grande mistério que tem o empresário. Você que é empresário, que não está conseguindo, né, enquadrar ali dentro da legislação, que está faturando um pouco a mais, tirando um pouco menos de nota. Existe uma forma legal e segura de você pagar menos impostos. É sobre isso que a gente fala lá no RGV, é sobre isso que a gente fala com os membros do Clube R1, que a gente vai falar um pouco aqui, né, no que a gente conseguir aí de tempo sobre tributação. E vamos começar com isso. Acho que quando a pessoa começa a sua jornada empresarial, ele vai superando ali faturamentos, batendo meta sobre meta, e aí começa a vir essa dor fiscal. E aí eu queria que é o cara ali, o micro pequeno empresário, que já começa ali estourar aquele teto ali do simples, ou às vezes nem começa a estourar, mas às vezes dependendo do modelo de negócio já vale a pena mudar algum regime tributário, né? Então fala pra gente um pouco dessa dor aí do micro pequeno empresário que já tá galgando já o seu sucesso já. Primeiro dizer o seguinte, você não tá sozinho. IBGE tem uma pesquisa que 95% dos empresários pagam mais imposto que deveriam. Sabia disso, né? É mesmo. O governo responsável pelo sistema pesquisou que 95% paga mais imposto que deveria. Então você não está sozinho, fique muito tranquilo. Eu acho particularmente que é 100%. Na pesquisa deu 95%. Por que isso? O cara começa ali pequeno, ele vai para o contador dele, coloca ele no Simples, que não está errado. O Simples de fato é um regime para o cara iniciar, né, o negócio. Mas a partir de um certo momento, a partir que você ganha um corpo, você começa a faturar ali já acima de 200 mil por mês, você já começa a pensar em um outro regime. Qual é o regime que a gente acredita, em alguns casos, né, ser o melhor? É você pagar imposto sobre resultado, em débito e crédito. Bem, pagar imposto sobre resultado no longo do tempo para o empresário é o melhor caminho, que é o chamado lucro real. Então você tem o simples, o presumido e o real. No Simples Nacional, para pequenas e micros empresas que vão faturar ali até 4.800, e aqui tem uma pegadinha, acima de 13.600 você já paga o ICMS fora, você varejista, então o seu limite do Simples é de fato 300 mil por mês de faturamento, e depois você vai ter a opção de presumido ou lucro real. O lucro presumido é muito parecido com o Simples, vai pagar imposto sobre o faturamento, o governo ele vai presumir o seu lucro, então ele vai estabelecer um valor de presunção e você vai pagar por isso, ou você vai para o regime do lucro real, que é quanto você faturou, quanto você gastou, pagar o imposto sobre o resultado.
que de fato é um imposto aí para o varejo muito importante, porque o varejo convive com margens um pouco mais baixas, né? Às vezes você calcula também uma margem de uma forma, mas quando você coloca questões econômicas, contábeis, a própria legislação tributária estabelece fluxo de caixa. Então você vai ver que o regime do lucro real ali, você consegue economizar muitos impostos. Sim. Do cara que está começando hoje o negócio, está no Simples, começou a faturar 250, 300 mil, já começa a fazer planejamento para o lucro real. Que é outra dica que tá, né? O Neto sabe disso. Todo ano a gente se reúne para pensar no planejamento do ano seguinte. Sim. Tributação é idêntico. Você tem no início do ano a oportunidade de definir. Então, todo ano planeje. Estamos agora em outubro. Você precisa fazer agora o seu planejamento de 2025. Você simular. Será que eu paguei mais imposto em 2024? Se eu tivesse no lucro real, eu teria pago menos? Só que isso é anual. Nunca deixe de ter ali com o seu contador, com o seu profissional especialista, de pedir o planejamento tributário. Sim. A gente está aqui gravando agora esse podcast aqui, estamos em outubro, né? E todo final, ali no último trimestre, a gente começa já a fazer as primeiras reuniões pensando no ano seguinte. E eu gosto muito nesses debates de estratégia, que a gente coloca expansões, a gente coloca movimentações, o que a gente pode fazer, o que é a maneira mais segura e pelo menos para encaixar no nosso fluxo de caixa. Que eu acho que não adianta nada você estar legal também no imposto, mas o fluxo de caixa tá frouxo, né? Não tem um bom DRE, um bom fluxo de caixa, um bom balanço patrimonial. Isso vai fazer com que você consiga ajustar todos os pontos da empresa, né? Para dormir, que eu falo assim, muita dormir de cabeça tranquila. Colocar o cabecinho no travesseiro e dormir tranquilo, não ficar com medo do fisco, não ficar com medo dos funcionários ou dos sócios, ele dormir com a cabecinha tranquila. Essa tranquilidade para o crescimento é essencial. Eu acredito que para o cara que vai montando 1, 2, 3, 4, 5, num momento você tem que parar para organizar ali a casa, certo? E o imposto impacta o fluxo de caixa muito grande. Sim. Por exemplo, você tem modelo de regime tributário que você paga sobre o estoque quando a mercadoria entra. Sim. Né? Tem já outro modelo que você não paga sobre a entrada. Tem os benefícios fiscais. Seu estado com certeza tem um benefício fiscal. Procure o benefício para você. A gente tem um benefício do e-commerce que a gente fala muito. 1% de ICMS na saída. Será que não pagar nada na entrada e só 1% na saída não melhoraria seu fluxo de caixa? Muito. Então, o varejo tem muito benefício, principalmente nessa região norte, nordeste. Benefício atacadista, centro de distribuição. Há um jeito de você pagar menos esse ICMS do que o que você tem hoje, que é o grande fator diferencial do Simples, né? Então, o varejista precisa, no planejamento dele, buscar o profissional, sabe quais são os benefícios que tem no seu mercado. Porque o governo, ele dá o benefício, mas ele não conta, né? Ele arrama o benefício e sai gritando por aí, olha, eu estou com benefício aqui para você. Você tem que buscar isso e ficar sempre atualizado. Olha que dado interessante. No último mês agora, de setembro, nós temos um sistema hoje muito mais robusto e mede as alterações legislativas. Adivinha aí, ICMS, só o ICMS no mês de setembro, quanta de alteração você acha que tem? Eu não vou chutar, porque eu tenho uma assessoria jurídica muito boa e eles já têm esse número na mão, mas e aí, me conta aí. Mais de 18 mil. Caramba, hein? Só no mês de setembro nós tivemos mais de 18 mil alterações de ICMS. De benefício fiscal, 1.800. O cara se ele for acompanhar isso, ele fica louco. Ele vai ter que se atualizar todo instante. Eu trago sempre Paulo Guedes para dizer, né? É um manicômio tributário. Mas o governo, a gente puder entrar nesse tema, o governo diz que tem uma solução para isso, que é a reforma tributária. Então você já trouxe o gancho da reforma tributária aí. Eu acho que reforma tributária pro varejista que tá aí nos assistindo, já pensando no futuro, né? Como é que eu vou me planejar para o futuro da minha empresa, os meus próximos 5, 10, 15 anos da minha empresa? E aí eu queria que você trouxesse um pouco isso para nossa realidade hoje, o que está sendo praticado e para onde que nós vamos. Tá. Boa pergunta. A reforma ela tem um conceito, simplificando isso, né? De maneira simples, seria reduzir a quantidade de impostos. Tá? Reduzir em quantidade, não em valor de carga. A gente projeta, né, que o Brasil
vai ser o primeiro país com o maior imposto do mundo. A gente vai bater ali, né, a Hungria, e aí a Haddad disse que a gente vai ficar em segundo. Ele, não sei se ele comemora o resultado, mas a gente vai estar ali. Nós estamos oscilando entre o primeiro e o segundo maior IVA dual do mundo. Tá? Então, se você que está aí no varejo, vai sim aumentar a carga tributária, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se vai simplificar, aí eu sou igual a São Tomé, só acredito vendo. Hoje, a reforma já tem muitas discussões, e assim, o que é que eu acho que para o varejo, porque a gente falou hoje do cara que está começando, que tem a loja dele, impacta. Sabe como é que o governo quer cobrar imposto, né? Uma reforma? Sim. Quem vai pagar o imposto é a Cielo, é Visa, é o Master, é o banco que cai a conta para zerar a sonegação fiscal. Então o cara veio aqui hoje, comprou Recentemente meio Drex agora já. Drex também, que é um pouco do Pix ali, né? É o dinheiro digital. Então ele vem aqui, passou o cartão, comprou uma calça, R$ 200. Lá na Master, lá no Visa, rede, é a máquina que você usa. Ela vai pegar, um exemplo, R$ 30, depositar na conta do governo e vai pegar 170 e colocar na sua. O imposto foi pago. E já vai direto na ponte. Ele chama de split payment. Essa é a forma que o governo quer, que ele estuda a simplificação. Só que, meu amigo, numa legislação apelidada de manicômio tributário, não é só isso. Então, essa relação de débito e crédito, isso a gente não sabe como vai ficar, por quê? A lei complementar, depois vai vir a instrução normativa, que vai detalhar isso na prática, ainda não saiu. Mas esse é um gostinho que eu sempre trago para você, empresário, que se você não tiver nenhuma estratégia tributária, você vai pagar uma conta e essa conta vai ficar ainda mais alta. E aí essa estratégia já jogando rumo já para o planejamento de transição, que é para a pessoa que já está comunicada, a reforma está aí, entendeu? Perfeito. Você domina já bem ela, mas para fazer essa transição do micro pequeno empresário, do simples ou do lucro real para esse novo regime do IVA, né? O IVA dual, né? IVA dual. Já tem as assessorias jurídicas, contabilidade já estão elaborando já esse processo de transição. Como é que está hoje? Olha, o governo ele quer que você siga os dois regimes, né, durante um período. Essa é a grande dor que a gente acha que vai ter. Lá por volta de 2027 você vai ter que aqui pagar o ICMS, como no simples, né, antecipado de FAO, e você vai pagar ali 0,01 de IBS e CBS, que é o chamado IVA dual, para você começar a fazer as declarações, começar a sentir o regime. Então, esse período de transmissão, a gente tem um custo contábil maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que o seu contador vai ter que fazer uma apuração pelo regime antigo e uma apuração pelo regime novo. Isso a gente eu não sou contador, mas eu já estimo-se que vai trazer o Henrique para cá, viu, senhor Henrique? Você vai estar aqui conosco, viu? Pode ter certeza que ele vai botar uns honorários maiores aí. Meu Deus! O período de transição tem isso. E a outra transição, que pra gente não alongar muito, que eu acho importante falar, é que sobre benefícios fiscais. A gente tem aí um encerramento de todos os benefícios. Todos. Sim. O que é que o governo quer? Quer que você tenha um único imposto nacionalmente. E nenhum estado vai poder mais mexer nisso. Então, quando você quiser fazer uma redução, você vai ter que reduzir para todo mundo. Então, se eu quiser dar um benefício para o varejo, todo mundo, o que tiver, vai ter esse benefício. Então, uma alíquota única. E outra coisa importante, a lei que mexe, né, a lei complementar, numa linguagem mais simples, ela é nacional. Então, você não mexe em um único imposto para você. Você vai mexer Brasil inteiro. Então, esse movimento é um movimento que chama-se de simplificação, porque hoje a gente tem uma guerra fiscal. Nós começamos a atuar aí no Brasil inteiro, você tem 27 legislações de ICMS, você tem aí mais de 5.000 legislações de ISS. Isso, de fato, tanto para os profissionais da área como para o empresário, é difícil. Você vê, vocês vão ter lojas em outros lugares do Brasil, mas na Bahia de um jeito, tem que estar credenciado, tem um antecipado. Esse Sergipe já funciona de outra forma. Isso é ruim e ele promete resolver esse problema com essa legislação unificada nacionalmente. E dentro dessa regra de transição, a gente tem uma mais longa, bem escondidinha lá no texto, que vai até 2072. Tá. As maiores vão agora 27, tem 32, tem 40, tem 72. São regras internas, né, que é de redistribuição do ICMS, mas são regras de transições muito longas.
Isso deixou o empresário, o setor contábil, jurídico ali. Será que vai rodar mesmo? Será que vai passar? Será que o Congresso vai aprovar tudo isso? Tem tempo para mexer? Então a reforma hoje, Neto, é ainda muito incerta. A gente não tem todas as definições que nós queríamos. Esse split payment que eu falei de pagamento ainda não foi colocado, né? Existe gente criando esse sistema, não tem. Então a gente tem um cenário de poucas certezas, né? E muita imprevisibilidade sobre a reforma tributária. Ele não tem um martelo ainda batido da certeza de que esse sistema vai rodar. É isso aí. Bom, para você aí de casa, gostou do papo? Gostou, Rui? A gente fala sensacional. Essa levar esse podcast para outros lugares. Gostou do projeto aqui, da loja? Aqui no meio da loja, o caixa aqui. Já viu a menina que passou chorando? Troca essa aqui. Então, assim, eu achei isso fantástico. É isso, a vivência de loja é isso. Eu acho que Vou trazer Ricardo Eletro aqui, ele vida real. traga. Ele vai sair, É vida. ele vai sair da mesa que já vai começar a vender o amei ali, o vestido. Sem Sem blá blá blá. É isso mesmo. Bora. Ó, muito obrigado por você ter vindo, tá? O nosso Chama Varejo Cast. Primeiro projeto, esse projeto está iniciando agora. Obrigado pelo apoio. Obrigado à BRGSA, tá? Depois vai ter o Ramires aqui, doutor Ramires também falando sobre a área trabalhista. Mas, cara, eu tô muito feliz por dar início a esse projeto. Você de casa aí também, que tá nos assistindo aí, muito obrigado por essa audiência, por esse momento aqui conosco. Quero agradecer ao meu colega afiliado à CDL aqui, o Danilo, da Deleles Casa, que cedeu esses móveis pra gente, tá? Obrigado, Danilo, gosto muito do Danilo. Danilo é de parceiraço também. E agradecer também as lojas Zenges, né? Meu time aqui, legal, aqui, adoro, amo. Agradecer aí, ó, tá, o pessoal do Lista Vez também, tá ali o Raimundo assistindo a gente. E um abraço para Júlio e Jean. Júlio e Jean, meus sócios, meus queridos sócios. E é isso. Doutor Rui, eu como um bom mineiro, apesar de eu amar Sergipe, hoje me considero um sergipanato aqui, mas um bom mineiro a gente tem um método ON. ON que eu vim, ON que tô, ON que eu vou. Então, conta pra mim de onde você veio, onde é que você tá e pra onde você vai agora nesse exato momento. Cara, eu nunca participei desse ON, mas você lembrou da minha sergipanidade, eu posso dizer, eu vim lá do Nordeste, tenho muito orgulho de ser nordestino. Estou hoje aí lá no Sudeste, no escritório em São Paulo, no Brasil inteiro, mas posso dizer para onde eu vou ser o maior do Brasil. BRGSA vai ser o maior escritório de empresário que tem nesse país. Pode ter certeza. Eu acredito nisso. Valeu, eu acredito nisso. Obrigado, pessoal.